Coronel Cid. Até agora, o Cid está preso, está isso, aquilo, mas cadê a acusação propriamente dita para mantê-lo preso? Não, isso vai acontecer daqui a pouco, porque até agora ele não foi denunciado em nada. Tudo, vai lá na CPMI, fala isso, fala aquilo, mas cadê a denúncia propriamente dita? E quem vai denunciar? O Ministério Público? Quem vai denunciar? Vai ser o cara que vai julgar? Vai também denunciar? Não, tem uma porção de coisas que estão funcionando de forma equivocada e que não estão exatamente como tinham que ser, e nós estamos aceitando isso tudo. A estratégia está bem montada, né? O povo está intimidado, mas nós temos outros canais para nos manifestar, para pressionar. Não, isso que eu queria falar com o senhor. Não posso afirmar nem dizer o que provocou o 8 de janeiro, nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte: 2014 houve uma eleição disputada e esse movimento de rua foi crescente até o ponto que teve aquela manifestação, subiu a rampa, ficaram lá em cima do Congresso e tal. A Dilma foi impeachmentada. 2023, já que foi uma eleição também disputada, acirrada, era uma tendência para que tivesse um ambiente da mesma forma, com pessoas na rua, protestando, questionando o fato do Lula estar viajando para 19 países em 8 meses, que gastou, que teve uma estadia muito cara, aumento de imposto e mais uma série de situações que está acontecendo em 2023 sem que tenha essa pressão na rua. Então, eu não consigo aprofundar na questão do 8 de janeiro, mas me parece que ficou um ambiente até bom para o governo. Então, claro, o Lula, com muita habilidade, ele está mais à vontade para fazer o que ele acha que é certo como presidente. Está na função dele, está lá, foi instituído, colocado lá pelo Brasil, pelas instituições, só que não tem pressão na rua. Agora, não tem pressão porque o povo está desacreditado, não tem pressão porque o povo está com medo, ou porque é normal, é cíclico, vai ter um período que o povo não vai para a rua mesmo, igual teve em vários momentos do governo FHC, igual teve em vários momentos do próprio governo Lula e do Bolsonaro também. Eu concordo contigo. Nós estamos realmente vivendo as consequências do dia 8. E isso aí, vamos dizer, considerando que o dia 8 de janeiro, aquilo que aconteceu, favoreceu o governo a tal ponto de que as pessoas estão com receio de ir para. Eu recebo, todos os dias eu recebo mensagens de pessoas dizendo que como é que nós vamos para a rua? Se for para a rua vai ser preso. Não tem nada para ser preso, pode ir para a rua sim. O que não pode é fazer baderna. O que não pode fazer. Isso é o que você falou, que como a inteligência desse governo, PT, etc., e do próprio Lula, é que me leva a crer que o dia 8 foi uma grande armadilha. Mas, por outro lado, se a gente for voltar um pouco para trás, e eu me reporto aqui das palavras como é o nome nós estamos falando daquele deputado que era o representante do governo na Câmara, o Paraná. Ricardo Barros. Ricardo Barros. Né? Dia 2 de dezembro, uma entrevista dele na CBN. E foi perguntado para ele sobre. Os acampados estavam lá, dia 2 de dezembro. Até o dia 8 de janeiro se passou um pouco mais de um mês. Ainda passando Natal, primeiro do ano, as pessoas acampadas. E ele mesmo dizendo nessa entrevista que o assunto eleição já estava encerrado porque o Lula ganhou e pronto. E aí perguntaram se o presidente Bolsonaro não iria dirigir uma palavra ao pessoal acampado, etc.
Por quê? Porque só o Bolsonaro chegar lá e dizer, olha, como ele disse, eu vi vídeo dele chegando lá no STF para falar com os Supremos Ministros, dizendo, acabou, cerrado e tal, está tudo bem. Mas assim, perdi a eleição. Como também disse lá, depois daquele período que ele estava com urticária, com não sei o quê, ele reuniu todo mundo lá, no Palácio do Alvorada, para dizer que, pronto, acabou, perdemos a eleição, enfim. Bom, mas era o momento dele se dirigir, até ir até lá o acampamento. Seria bacana, todo mundo ia vibrar para dizer, olha, perdemos, vamos guardar energia, porque nós temos agora pela frente uma outra luta para voltarmos ao poder democraticamente. Todos iam voltar para casa e no dia 8 poderia haver uma manifestação, mas a manifestação não seria esse desastre que foi. Porque as pessoas que foram naquela manifestação ainda tinham na cabeça que havia a possibilidade de haver um golpe, de ter havido falcatrua na eleição. E foi perguntado ao deputado se o presidente não ia dirigir. Ele disse, não, o presidente não se reserva o direito de não se dirigir a eles, porque não foi ele que mobilizou, que convidou para vir. Vieram porque quiseram, agora quem desmobiliza é quem convidou. Quer dizer, perdemos a oportunidade de desmobilizar aquela gente para que aquela gente permanecesse não reunidas, mas mobilizada para as manifestações. Como você falou, nós tínhamos manifestações antes da eleição da Dilma, com aquela eleição Dilma e Aécio. Houve a eleição, a Dilma ganhou e as manifestações continuaram normalmente. Voltamos para a rua, vamos agora continuar a luta. Né? Eu me lembro que eu dizia que era uma vitória de pirro, porque ela não tem condições de dar continuidade ao governo dela, que está um fracasso. Não tem condições. Então, nós vamos para a rua agora para acabar com esse governo. Acabar democraticamente com esse governo, como nós fizemos. Foi uma vitória fantástica do povo brasileiro. Eu, infelizmente, naquele dia do impeachment, eu não estava em Brasília. Estava viajando. Não participei. E por que 2023 não tem manifestação? Essa é a pergunta. Não tem porque o povo está intimidado, está com medo. Prenderam quantas pessoas? E essa estratégia, isso aí não é uma coisa à toa. Foi bem bolado. Nós temos que dar uma palmatória. Se você perdeu uma batalha, não perdeu a guerra. Aliás, essa é uma guerra que não acaba nunca, porque a guerra das ideias não acaba nunca. Outro dia eu estava conversando numa live, assim, uma live bem, assim, eram 6 pessoas só conversando. E um deles disse assim para mim, não, tinha que ter, em 64, tinha que ter matado todo mundo. Está bem. Podia ter matado todo mundo, mas você mata a ideia? Não, você mata a pessoa. E cada pessoa que você mata em função das ideias que ela tem, você cria um mártir. E você está reforçando as ideias que você combate. Então, ideias a gente combate com ideias, com melhores ideias, com bons argumentos. Quer dizer, ser o argumento, a força dos argumentos e não o argumento da força. O argumento da força pode resolver o problema nesse momento. No momento seguinte, há um retorno e com muito mais força, porque vão usar todos os argumentos da tua violência contra os teus argumentos. Então nós temos que ser mais inteligentes e não mais violentos. A violência, mais cedo ou mais tarde, você ganha, mais violência ganha. Mas e daí? E daí? Você eliminou os argumentos? Não eliminou os argumentos. Pelo contrário, reforçou. Isso aí é histórico, né? Inclusive, até a própria atuação em 64, as ideias continuam até hoje. Não. E aí eu não quero, né, entrar muito em coisas que a gente não consegue falar. Primeiro porque a gente tem consequências jurídicas e a gente não tem
as informações para poder sustentar. O importante é você dizer que você é como eu penso, como eu acho, como eu vejo, né? Porque tudo é uma grande dúvida.